Domingo 2 de outubro, dia de eleições, e a Estúdio Claro com a sua tradicional cobertura nas eleições. Nesta vez, mais uma vez, vamos escolher presidente, governador, deputado federal, estadual e senador. Estamos aqui no Cartório Eleitoral de Veranópolis, responsável pela 88ª Zona Eleitoral, para saber como está estas primeiras horas de votação neste domingo. Acompanhe. Conversamos com o promotor de justiça de Veranópolis, Dr. Lúcio Flávio Mioto, que está conosco na manhã deste dia tão importante para a nossa democracia. Doutor, como é que foram as primeiras horas da manhã aqui no cartório e qual é a expectativa para este domingo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, assim, como o dia bonito, o início também está sendo assim. Até nós comentávamos agora, diferente de outros tempos, onde o telefone das 7 às 8 não parava de tocar por não entender a urna, problemas de urna. Hoje, assim, todo o processo ele já é bastante conhecido de todas as pessoas que trabalham com isso. Os mesários já são experientes, então nós dificilmente temos problemas quanto a isso. Então, assim, as primeiras horas foram bastante tranquilas. E a expectativa quanto à eleição, até por ser uma eleição nível estadual e nacional, ela ocorre as principais disputas mais longe da nossa casa, né? Então, assim, a tendência natural é que nós tenhamos uma eleição bastante tranquila, sem maiores problemas. Evidente que nós temos uma eleição, né? Então algumas circunstâncias precisam ser controladas, contornadas. Agora de manhã já teve uma situação assim, que algumas propagandas que não foram retiradas, então foi pedido para o pessoal retirar, que deveriam ter retirado ainda ontem à noite e não foi, agora chegou outras. Mas assim, tudo se consegue ainda contornar com ligações telefônicas, sem necessidade de movimentar a justiça eleitoral. E a tendência natural é essa também hoje, né? Talvez por nós termos 5 eleições, o processo seja um pouquinho mais lento. Essa eleição voltamos a ter biometria, o que não aconteceu na última em razão da pandemia. Então, assim, é possível que as urnas estejam, ou as filas para votação nas urnas, nas sessões, estejam um pouquinho maiores do que o habitual, mas acho que sem problema, né? Só nós termos tempo, paciência e saber que todos gostaríamos de ser o primeiro a votar para ter o dia livre, mas quem for procurar as sessões de votação agora pode enfrentar um pouquinho mais de fila, mas é só distribuir a procura durante o dia, que não deve ter maiores problemas. Para o eleitor que está nos assistindo agora, até às 17 horas hoje, qual é o documento que ele precisa levar, doutor, para fazer a votação? Bom, o documento básico seria hoje o e-título, que eu já tenho a fotografia e coisa. Se não tiver o e-título, qualquer documento com foto. Pode votar sem o título do eleitor, desde que saiba qual é a sua sessão de votação, né? Se não souber, leva o título do eleitor e mais um documento com foto. Sem documento com foto não tem votação, por mais que nós tenhamos a biometria, mas a gente sabe que às vezes ela pode dar problema. Então, sim, é necessário um documento com foto. O que é documento com foto? Carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de identidade, passaporte, ou se tiver já o e-título baixado no celular, esse é o suficiente. Algum impedimento, como vestes, por exemplo, ou, já se sabe que não se pode utilizar, por exemplo, o celular na cabine. Quais são os impedimentos principais que o eleitor tem que se atentar neste dia? Na verdade, quanto à vestimenta, não existe qualquer restrição, né? Para o eleitor. Existe para o mesário, existe para os fiscais, né, a padronização de roupas. Agora, o eleitor, se ele quiser usar uma camiseta do candidato dele, uma bandeira do partido dele, pode, desde que não chegue agitando, atrapalhando a sessão. Mas a manifestação individual ela é totalmente permitida no dia. Então não há qualquer impedimento quanto a vestes, nada nesse sentido. Eu acredito que o doutor tenha acompanhado também as urnas saindo aqui do cartório. Tivemos algum problema com equipamento até o momento em toda a região? Não. Na nossa aqui as urnas estão todas funcionando. Pequenos probleminhas que às vezes é questão de religar, ligar novamente, mas assim, o processo está todo fluindo normalmente, sem qualquer problema hoje. E até porque assim, eu sempre digo assim, quanto mais moderno é mais fácil dar problema. E as nossas urnas são computadores muito simples, já um pouco mais antigo, e ele não tem muito o que se dar problema, né? É um sistema muito simples.
Então, embora simples, confiável, né? Eu sempre digo, hoje nós ficamos tem um smartphone mais moderno, tu anda um pouquinho, tu fica sem sinal. Quando nós tínhamos os telefonezinhos, aqueles pequenininhos, nós andávamos por tudo e não tinha sinal. E a urna é basicamente assim, é um computador antigo daquele que não dá problema. E acredito que nós não tenhamos problema, eu sempre digo, o risco maior é agora. Durante o dia dificilmente vai ter problema. Então acredito, tenho certeza que vamos ter um processo bem tranquilo durante o dia hoje. Doutor Lúcio, obrigado por nos atender e que tenhamos um ótimo dia de votação. Da mesma forma, um bom dia, que tenhamos todos bastante tranquilidade para votar, porque afinal de contas hoje é um dia de festa para a democracia. E como tal, vamos agir com calma, serenidade, porque afinal de contas são os destinos do Brasil e do Estado por 4 anos que nós temos que decidir. Bom dia e bom trabalho a todos nós.